Porque tem muito isso. Ele não comenta sobre a dor. E lá Então, também é quando muita indústria, acontece, né? Muita explode, fábrica. né? Eu Explode. acho que é isso. E lá tem muita fábrica, né, É no Japão. verdade. E a maioria dos brasileiros vão pra lá e a carga horária é absurda. Eu conheci um pesado. cara que ele saía de manhã cedo e chegava em casa de madrugada e era todos os dias de E que segunda falava a exatamente domingo. isso, que Japão é pra trabalhar, não pra É pra fazer trabalho, relacionamento. é verdade, ele falava isso. Né? Eu lembro dessa história. Verdade, Japão é pra trabalhar, não é pra fazer relacionamento. Imagina, e você só trabalha, você não consegue conversar nem com... Ele falou que não consegue conversar com um colega de trabalho, não existe isso, é só trabalho, E se trabalho. a gente pensar, a gente Loucura. passa muito mais tempo no escritório, Sim. Verdade. né? Como Nesse no- ambiente no nosso corporativo trabalho. do que efetivamente em casa, ou talvez com o marido, enfim. Então, a urgência das empresas entenderem esse poder do que você palestrou aí sobre burnout é crucial. Para os meus empresários, eu trago sempre esse o primeiro tópico. Como que você está cuidando dos seus funcionários? Posso ver? Posso ver a sua empresa? Posso conversar com seus funcionários? Posso entender? Porque eu acho que quando você cuida da pessoa, todas as outras regras que a gente colocar, elas serão melhor absorvidas. Então, quando eu mudar uma jornada de trabalho, o funcionário que está vendo que eu estou olhando para ele primeiro como pessoa, ele vai aceitar aquela nova jornada. Sim. Ele vai aceitar as novas mudanças de gerência, de conduta. Quando você impõe uma cultura, então, quando você olha primeiro para o funcionário, todo o resto da legislação trabalhista que a gente coloca, ela é aceita de uma forma muito mais fácil. O primeiro passo, eu olho para o empresário que chega para mim, como estão os seus funcionários? Eles estão recebendo corretamente? Eles estão registrados corretamente? Porque às vezes o cara é registrado como uma coisa e ele faz outra totalmente diferente. Verdade. E ele se sente, pode não ter diferença salarial, mas o funcionário se sente indignado porque na carteira de trabalho dele não tem a verdade do que ele faz. E às vezes ele entra com um processo trabalhista por causa disso, por conta de um registro na carteira de trabalho, e ele ganha um dinheiro absurdo em cima disso, não por conta desse, mas porque aí vem hora extra, aí vem outras questões. Mas o que motiva ele aí na Justiça do Trabalho é o registro errado no CTPS. Olha isso. E você sabe, falando em justiça de trabalho, eu queria te fazer uma pergunta. E aí eu não sei o marco temporal, mas a gente percebe que no Brasil existe uma diferença em que, quando antes todo empregado entrava contra o trabalhador, contra o empresário, independe se havia ou não de fato um problema trabalhista. E aí a gente tem um marco temporal na justiça que diz que se eu perder essas horas, né, que 2017. exato, 2017, então vai sucumbir ali os honorários do advogado. O que você percebe na sua experiência sobre essa separação? Porque quando a gente olha, eu vi um vídeo seu no Instagram e eu fiquei chocada. Você sabia que 98% dos processos trabalhistas do mundo é do Brasil? Que isso? 98%. Esse foi um dado do Justo Brasil de 2022. Quando ela postou isso, eu fiquei em choque. Ela ainda disse que 2%. Gente, é muita coisa. E nós temos 3% da população mundial. Então, assim, é bizarro o dado. E aí eu isso? queria te perguntar a tua experiência, Minha Isa. cabeça já tá aqui fazendo esse cálculo e daqui a todo mundo acabou Isso muito porque tá processo do Jus trabalhista. Brasil de 2022. Eu Como é que imagino tá nos hoje? últimos 3 anos. Então, esse marco temporal teve, de fato, uma mudança na Teve, Justiça do Trabalho?